boa tarde, quase boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a presidência da mesa, a pessoa do Dr. Jair Moreira, cumprimentar a doutora professora Isabel Dez, com muita gentileza de quem recebeu o convite pessoalmente para estar aqui presente, né? Agradeço o convite, essa oportunidade, e também cumprimentar o doutor Luiz Chaves, presente à mesa, diretor. O tema que me foi proposto, temos aqui no slide, administração tributária, assistência e cooperação no plano interno e internacional entre diferentes entes estatais competentes, acordos de cooperação. Eu gostaria de destacar, que tomando carona nas palavras da professora Isabel, que falou das dificuldades tanto dos contribuintes quanto dos fiscos e das administrações e dos poderes públicos dos estados, né, na condução das questões tributárias internas ao país, particularmente em relação aos tributos estaduais, ao ICMS, e de toda sorte de dificuldades por que passam os contribuintes nesse emaranhado de soluções legislativas, né, e que para atender expectativas, naturalmente, dos estados em realizar suas arrecadações. Bom, eu não poderia deixar de pegar esse gancho para dizer como fica uma situação dessa natureza no plano internacional, né? A tributação no plano internacional, ela não é nem menos nem muito mais complexa do que aquela que nos deparamos internamente, né? Quando tratamos dessas competências tributárias dos entes da federação, como é o Estado brasileiro, e como vamos tentar tratar de cooperação no plano nacional e no plano internacional. Nós temos questões que perpassam a administração tributária centrais, que são tributárias federais, e que isso também, portanto, dos outros países, quando tratamos de tributação em bases universais, como tributar as rendas, como dividir a tributação das rendas geradas entre os diferentes países, entre contribuintes sediados, portanto, domiciliados em diferentes países. Como tratar a questão de paraísos fiscais? Como tratar a questão de regimes privilegiados de tributação? Como tratar de modelos de empresas com ocultação de informações societárias ou informações essenciais para que o outro país possa alcançar aqueles fatos geradores? Como tratar a questão de preço de transferência? Como tratar questões de subfaturamento? Como tratar questões de práticas de leal de comércio? Como tratar questões de dumping, de combate ao dumping? Como tratar questões de circunvenção? Como tratar questões de zona franca implantadas em fronteiras terrestres, né, e que promovem de toda sorte o comércio direto. Bom, o que nós vemos nos últimos anos, né, uma crescente internacionalização das empresas, um crescente comércio internacional, uma crescente troca de mercadorias entre os países, né? E no rol dessas questões comerciais e de fluxo financeiro, o que chama também muita atenção, mais recentemente, é a questão da segurança, né? A gente nota que, às vezes, por trás de uma busca de um acordo de cooperação, de uma busca de troca de informações entre os fiscos ou das suas administrações aduaneiras, há também, muito presentemente, de forma muito crescente, uma questão entre os países no que diz respeito à questão de segurança em relação àquilo que atenta aos seus territórios, ou quando se trata de fluxo financeiro, aquilo que pode implicar lavagem de dinheiro ou financiamento de atividades terroristas, por exemplo. Então, muito recentemente, mais recentemente, até agora na crise de 2008, que teve a oportunidade de acompanhar essas discussões, seja no G20 ou em outros grupos econômicos, né? E nesse momento da crise, isso exacerbou e ressaltou muito mais a importância e a busca por cooperação entre os países, né? Seja de combate a paraísos fiscais, seja a possibilidade de lavagem de dinheiro,
seja questões de controle de fluxos de capitais. Bom, eu não iria discutir aqui com vocês essas questões especificamente, mas trazer, a partir do sentimento de que isso evoluiu de uma forma muito grande dentro das administrações tributárias, né, a abordagem ou uma apresentação do que a administração, ou como a administração tributária se preparou para enfrentar ou vem enfrentando, junto com os demais países, né, essa questão da cooperação, da busca da cooperação internacional, desse mecanismo de cooperação e troca de informações entre os fiscos, essenciais para conseguir manter a sua competência tributária, para conseguir exercer essa competência, para conseguir as provas necessárias para a cobrança de tributo ou para conseguir os elementos necessários para um controle mais efetivo do comércio, para evitar o superfaturamento ou a prática de dumping nas trocas internacionais. A Receita Federal, deixa eu botar aqui nos slides, vou soltar alguns. Soltei bastante, né? Vamos começar aqui no slide 9. Vamos tratar especificamente, a outra parte é uma parte mais conceitual, de acordo, de cooperação. Me parece mais interessante trazer um pouco da organização da administração tributária nesse aspecto dos acordos de cooperação que tem sido discutido, os fóruns de debate, as demandas existentes, do que eventualmente discutir alguns aspectos jurídicos da produção dessas provas, ou quebra de sigilo, ou troca de informações que fazem mais parte do dia a dia dos senhores. Muito bem, no plano da Receita Federal, da Administração Tributária Federal, a Receita tem duas estruturas para cuidar dessas questões de cooperação e troca de informações. Nós temos uma Coordenação Geral de Cooperação e Integração Fiscal, designada COCIF, que cuida de promover, promove e fortalece a política de cooperação da Receita Federal no plano doméstico. Nós temos uma coordenação específica. Essa coordenação é nova, ainda tenho que ler aqui o slide, eu não decorei o nome não. O regimento é mais recente. E no plano internacional nós temos a CORIN, que é uma coordenação de relações internacionais. Essa coordenação de relações internacionais, ela cuida da negociação, coordenação e acompanhamento da cooperação técnica internacional da administração tributária brasileira com as demais administrações tributárias. Os fóruns onde a COCIF atua no plano doméstico. Ela faz parte do CONFAS, né, que congrega as administrações tributárias estaduais, onde se promove, grande parte do debate, não é uma discussão simples, né, de grande parte daquilo que a professora colocou aqui na sua fala. Participa do Encontro Nacional de Administradores Tributários, participa do Comitê Gestor do Simples Nacional, do Comitê Gestor do ITR, do Comitê Gestor da Rede Sim, que é um sistema de cadastro que contempla a União e contempla, portanto, e também as administrações fiscais dos Estados. Esses são os principais fóruns em que a COCIF representa a Receita Federal na troca, na cooperação com os Estados brasileiros. As ações típicas da COCIF: uso compartilhado do sistema. Temos o sistema Sintegra, que deve ser bastante conhecido, o regime do Simples Nacional. Participamos do desenvolvimento de projetos institucionais, cadastro nacional sincronizado, serviço público de escrituração digital, do qual também os estados têm as informações, que vocês conhecem, portanto, é conhecido SPET, né, que tem por finalidade, em breve, reduzir as obrigações, o cumprimento das obrigações acessórias por parte dos contribuintes, portanto, vai atender não só o governo federal, mas a administração tributária federal, mas também a administração tributária estaduais, e a realização de trabalhos integrados com parcerias conjuntas comerciais e cartórios, e parceria com a Procuradoria da Fazenda Nacional, o que é normal dentro do macro processo tributário de cobrança dos créditos tributários da União. E também a implementação de intercâmbio de informações com
diversos entes da federação, como DETRAN, administrações municipais, fiscos estaduais e outros órgãos que detenham informação relevante ou cadastros relevantes para a atuação da fiscalização federal. No plano doméstico, eu gostaria de destacar que, além do SPED, como um instrumento muito forte de cooperação entre os estados, de aproximação entre os estados, e também não somente de melhoria da administração tributária federais e estaduais, mas também da possibilidade de redução de custos para a administração tributária e para o contribuinte, a norma de segurança também, isso poderá em breve, no futuro, trazer uma melhor segurança na relação entre os próprios estados. A gente já nota que existe uma maior segurança quando você tem informações transparentes proporcionadas pela utilização da nota fiscal eletrônica. Nós temos, como eu já falei, o SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, em que as informações de um único banco de dados fornecidos pelo contribuinte são compartilhados com o fisco estadual. Temos um sistema de controle de bebidas frias que faz a contagem não só quantitativa, mas qualitativa da bebida que está sendo produzida. Essas informações também são compartilhadas com o Estado para controle da incidência do ICMS. Temos um controle também todo eletrônico de produção de cigarros, também um controle esse exercido em conjunto com os estados e compartilhado com os estados, reduzindo o custo para a administração e também reduzindo o custo de cumprimento de obrigações por parte do contribuinte. Mais recentemente, tem em funcionamento na Receita Federal o processo digital, já em atuação não só na Receita, mas também na Procuradoria da Fazenda Nacional, e dessa tecnologia do processo digital, ela também já se encontra em negociação para transferência para estados e municípios. No plano externo, o que se detecta é uma demanda muito grande das administrações tributárias de diferentes países em busca de cooperação e troca de informações. Até principalmente nos últimos 3, 4 anos, cresceu muito essa demanda, essa busca de troca de informações, de busca de convênio entre as administrações tributárias de diferentes países, não só no plano da tributação da renda, mas também na questão do comércio exterior. Então, nós temos demandas, por exemplo, só para enumerar números, acordo para evitar a dupla tributação da renda, nós temos 29 acordos de complementação econômica, 10 acordos, temos diversos acordos de cooperação em matéria aduaneira vigentes, acordos bilaterais, 7 acordos multilaterais, acordos já negociados bilaterais, 8, multilaterais, 7, e em negociação temos 9 bilaterais e um acordo multilateral. Tivemos crescente busca desses acordos internacionais. Há 4, 5 anos atrás, os números eram bem inferiores a isso que eu estou aqui apresentando. Cooperação em vigor, acordo de cooperação em vigor com administrações tributárias de outros países. Nós temos acordo de cooperação com a França, temos um fórum de diálogo com o IBAS, que é composto da Índia, Brasil e África do Sul, e visa a cooperação na gestão de unidades de grandes contribuintes, transferência de tecnologia e de experiência dessas administrações no acompanhamento, fiscalização de grandes contribuintes, monitoramento de preços de transferências e acordo de troca de informações e de conhecimento na área de valoração aduaneira. Com a comunidade europeia, nós temos o Euro Social, que é um programa regional para a coesão social da América Latina, com apoio tanto na área judicial, de educação e emprego, mas também na área fiscal, na área de fiscalidade, na área de tributação e também na área fiscal propriamente dita. Visa a modernização dos sistemas fiscais e fortalecimento da capacidade das administrações tributárias de diferentes países. Acordo com o Reino Unido, patrocínio de um fórum global, com técnicas de investigação e de inteligência, gestão e modelo organizacional, sistemas e procedimentos aduaneiros, análises investigativas, gestão da ética institucional, risco corporativo, dentre outras ações na área fiscal. Com os Estados Unidos, com a Agência de Aduana e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, em que não só temos troca de informações,
mas também a possibilidade de fiscalizações conjuntas realizadas tanto em território nacional quanto em território americano por agentes fiscais da administração tributária brasileira. Na América Latina, na Espanha e Portugal, temos convênio multilateral sobre cooperação e assistência mútua entre direções nacionais de aduana da América Latina, Espanha e Portugal, com a LEF, e com a comunidade dos países de língua portuguesa também temos acordo de cooperação, sendo que nesse caso a cooperação é mais no sentido do Brasil e Portugal em relação aos demais países da comunidade. Ainda no plano externo, a participação do CIAT, que é o Centro Interamericano de Administração Tributária, que tem sede no Panamá, talvez uma das mais antigas organizações que tem patrocinado a cooperação e fortalecimento das administrações tributárias. Hoje conta com 40 países membros e associados e abrange países tanto das Américas como da Europa, da África e da Ásia. Os objetivos do CIAT: prestar assistência e cooperação técnica a seus membros, visando combater a fraude, a evasão e a elisão fiscal, facilitar o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias, conta com um comitê permanente de trabalho para o aperfeiçoamento dessas atividades, com grupos de trabalho, e faz constantes seminários e recursos nos países sede, nos países integrantes, não só no Panamá, mas o faz no Brasil. Vamos abrir o escritório de atuação do CIAT aqui no Brasil e tem escritório aqui em diversos países da América Latina. Também faz parte, não é integrante, mas partícipe da OCDE, no Fórum Global de Transparência e Troca de Informações Fiscais, com ações de cooperação e assistência técnica permanente com a OCDE. Faz parte da OMA, uma organização mundial de aduanas, com sede em Bruxelas, criada em 94, tem 177 países membros, e hoje os países integrantes da OMA processam 98% das atividades do comércio exterior. O Brasil já teve a oportunidade de ter um dos diretores da OMA de nacionalidade brasileira, da aduana brasileira. A OMA tem por linha de atuação a simplificação e harmonização dos procedimentos aduaneiros, assistência mútua na prevenção, repressão e investigação de infrações aduaneiras, harmonização dos sistemas de codificação de mercadorias, promoção de iniciativas voltadas para a construção de capacidades com estrutura para o cumprimento de padrões de facilitação e segurança do comércio global. E também estimular os países membros a modernizar suas administrações aduaneiras. Eu gostaria de salientar aqui, dentre as áreas de atuação da OMA, como eu já tinha colocado anteriormente, que considera como sendo um desafio aduaneiro no comércio internacional a questão do combate ao terrorismo, do combate ao crime organizado, do combate ao tráfico de drogas, de material nuclear e de pessoas, e combate a fraudes aduaneiras. Bom, esses são, assim, em linhas gerais, os grandes acordos de cooperação, as grandes linhas de atuação da Receita Federal do Brasil nessa interação com os demais países em busca de cooperação, de busca ao combate aos ilícitos fiscais, na busca de combate ao comércio desleal. O número de informações que são trocadas dentro desses organismos são cada vez mais acentuadas, né? Então isso vem não só por parte do Brasil em busca do encontro desses acordos de cooperação, mas sobretudo em muito maior número dos demais países em relação ao Brasil. Assim, os resultados decorrentes desse processo de troca, de transparência, de troca de informação entre os países têm levado a administração tributária não só um controle mais efetivo, mas uma atuação mais segura em relação a esses demais países. Quer dizer, como foi aqui colocado, é fundamental que essa necessidade de confiança e de colaboração e troca de informações, ela é primordial nessa relação de troca, nessa relação de cooperação entre os países.
tem, e é tradição ter, uma certa suspeita de que a busca das informações, a troca de informações, tem interesses não transparentes, tem interesses escusos. Mas não é isso que acontece. Assim como acontece em relação aos Estados brasileiros entre si, que tem uma dúvida quanto à sua forma de atuação, se a sua contabilidade da receita está correta, é natural que isso também aconteça entre países, entre diferentes países. Mas a atuação nesses fóruns, a atuação por intermédio dessas instituições, e à medida que cresce essa cooperação internacional, você vai adquirindo mais confiança e mais certeza que esses acordos efetivamente privilegiam e trazem informações essenciais à atuação das administrações tributárias dos países. Na medida em que se imaginava, no passado se imaginava, por que prestaria informação ao outro país, né? Você pode ter a sua prática, você também pode conduzir isso, mas na medida que você tem cada vez mais paraísos fiscais, você tem cada vez práticas privilegiadas em diferentes países, aquilo que você tinha começado ele não faz mais sentido de existir. A tendência, então, é você tentar coibir todas essas práticas. Isso, depois de disseminado ou tendo uma ampla atuação, você só consegue efetivamente avançar através desses acordos de cooperação, através desses fóruns, através dos debates levados nesses organismos. E acredito que a atuação da Receita Federal tem sido intensa nesse sentido e nós temos colhido bons frutos, né? E que nos recomenda, nós não temos meta nem objetivos de ter quantidade de acordo de cooperação, mas nós temos uma quantidade significativa de demandas em estudos, né, e em negociação com diferentes países. Espero ter trazido os esclarecimentos necessários nesse ponto e agradeço a atenção de todos.